Voltemos nesse segundo vídeo a analisar a análise que São Paulo faz da contradição que existe dentro dele. No nosso primeiro vídeo, tentamos compreender a frase: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não desejo fazer, é isso que faço. São Paulo, diante dessa constatação prática da vida dele, medita sobre essa contradição e tenta encontrar uma resposta para esse conflito que existe dentro dele. Dentro dele existe um conflito. Ele faz o que não quer fazer e não consegue fazer o que deseja fazer. Isso é muito parecido com todos nós. A abordagem junguiana da teoria dos complexos explica para nós como a alma pode funcionar sob contradição. E o nosso objetivo é compreender o complexo a partir da experiência de São Paulo e generalizar, ampliar para as nossas relações com os nossos objetos internos, observando as nossas contradições e procurando identificar o que em nós faz com que repitamos situações em nossa vida que nos fazem sofrer, mas que sempre e continuamente fazemos acontecer essa repetição. Em geral, podemos sentir muito ódio contra nós mesmos por nos vermos dentro de situações que juramos não repetir nunca mais, e lá está novamente um indivíduo afundado no mesmo buraco que sempre caiu ao longo da sua vida. É isso que nós queremos entender a partir da teoria dos complexos. Então, São Paulo parte para uma interpretação dessa observação empírica que ele faz do comportamento dele. Ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Note bem essa frase, essa observação sutil, delicada dos processos psíquicos que Paulo faz da mente dele. Se eu observo que eu faço o que não quero, tem algo dentro de mim maior do que eu. E é este algo que faz eu fazer aquilo que eu não quero fazer. São Paulo define o complexo de uma maneira que nem mesmo Carl Jung foi capaz de descrever com tanta precisão. São Paulo fala de um pedaço de mente que existe dentro da mente dele, carregada de energia e que é, eventualmente, mais forte do que a própria vontade dele. É um pedaço da mente dele. É interessante estudar Bion, porque Bion pega essa fração do complexo de Jung para perceber a doença mental, as psicoses em especial, e a fragmentação do ego. É claro que São Paulo não é um psicótico, obviamente não é. Todos nós temos frações da nossa mente, complexos, portanto, pedaços de mente que satelizam o nosso ego e que, diante de uma situação específica, eles podem fagocitar o ego e controlar completamente a nossa vontade, fazendo a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer. Não é obrigatório que seja um processo psicopatológico em si, porque se nós pensarmos, por exemplo, na sedução e pensarmos na etimologia da palavra sedução, descobrimos que a sedução é alguém fazer com que o outro faça aquilo que não deseja fazer, aquilo que não concorda em sã consciência em fazer, mas que se sente irresistivelmente atraído a fazer em função da sedução que o outro exerce sobre aquela pessoa. Nós gostamos de seduzir, gostamos de ser seduzidos. Nós gostamos desse jogo.
A sedução, portanto, alcança os nossos complexos mais remotos. Complexos que estão escondidos, que alcançam a nossa consciência e que nós temos, sim, forças suficientes para manter distante da nossa consciência. Mas quando aparece um objeto, né, e aí a noção de sincronicidade de Jung é muito interessante, que encarna o objeto reprimido e passa então a evoluir na relação com o indivíduo a partir da configuração do complexo que está recalcado dentro da pessoa, é como se a pessoa visse o próprio complexo fora e não resistisse a ele. Então, você acredita que foi seduzido por alguém, né? Alguém seduziu você, mas na verdade quem seduziu você foi o seu próprio complexo, que ficou projetado, empurrado para dentro da outra pessoa, que por um motivo qualquer dançou, né? Fez o rito que coincide com a dramaturgia do complexo, né? Então, a sedução é essa arte de você mimetizar objetos mentais reprimidos no outro. E quando nós vemos objetos mentais nossos que estão reprimidos em alguém, nós não conseguimos resistir a isso. E por que nós não conseguimos resistir a isso? Por que somos seduzidos a fazer o que não queremos fazer nesta situação específica? Porque todo complexo quer se tornar consciente. E o grande objetivo da vida é ser consciente de si mesmo. Tem alguma coisa em nós que é seduzível para que nós possamos ter consciência dos objetos mentais internos que, projetados na outra pessoa, aconteceram no bojo daquele relacionamento, de maneira que eu possa me tornar mais autoconsciente. Por isso todo relacionamento é um aprendizado, um autoconhecimento mútuo. Inicialmente são as projeções, mas depois são as introjeções, porque isso não funciona há muito tempo, né? A realidade vai penetrar nisso e vai produzir o conflito real, que funciona como encantamento, mas depois tal encantamento começa a ganhar uma certa palidez pelo tempo, pelo autoconhecimento que o indivíduo pode adquirir quando medita sobre o que está acontecendo na vida dele. Justamente aquilo que São Paulo teve que fazer. Ele identificou dentro dele o pecado, né? Que é um nome teológico para falar de um complexo. São Paulo identificou o pecado, né? Nós não sabemos ainda se o pecado ao qual o apóstolo se refere é dele ou se é um pecado coletivo. Por ora, podemos pensar que Paulo percebeu que o que controla o desejo dele é alguma coisa que não é ele se identifica com a vontade consciente dele. É exatamente isso que ele é, exatamente isso que nós somos. Mas identifica que existe algo abaixo da consciência e que pode ter mais poder do que a consciência dele. Este algo é o complexo para Jung. Para São Paulo, numa linguagem teológica, é o pecado. Um pecado que pode ser um pecado pessoal. Alguma coisa Paulo pode ter reprimido. Nós vimos no nosso primeiro vídeo como foi a conversão dele. Paulo pode ter bolsões de ódio dentro dele que ele não admite mais que tem. Então, quando ele faz o que ele não quer, bem pode ser a irrigação desse ódio se infiltrando na melhor das boas intenções de Paulo. Tem um ditado popular, meu Deus, que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Está cheio porque não basta boa intenção. É preciso perceber se essa boa intenção não está irrigada pela pulsão de morte, né? Diria Freud, né? Pela destrutividade humana, pelo pecado, pelo complexo. Paulo observa que a dele está. Ele querendo fazer uma coisa boa, não consegue fazer, e tentando deter a maldade dentro dele, acaba fazendo a maldade mesmo sem querer. Isso é extraordinário, essa observação psicológica do que Paulo percebeu. Então, se quiséssemos fazer uma análise psicológica de São Paulo, se São Paulo fosse meu paciente, eu começaria pela conversão.
eu começaria lembrando, né, da presença dele, por exemplo, no apedrejamento de Estevão. Ele não fez nada, ficou ali vendo o assassinato de um cristão. Eu conversaria com ele sobre o ódio dele aos cristãos e por que ele tinha esse ódio dos cristãos, por que os cristãos feriam tão profundamente a fé judaica que ele professava. Ele era um homem erudito, ele era um homem estudado, um homem respeitado, né? Conhecia muito bem a Torá. Por que a mensagem de Jesus o feria tanto? Porque provavelmente existia um Cristo dentro dele que ele negava. Por isso tinha que perseguir. Mas Paulo foi vítima da armadilha do inconsciente. Por quê? Porque quanto mais nós fugimos de nós mesmos, mais fugimos na direção de nos encontrar. É impossível fugir de si mesmo. É impossível se afastar de si mesmo. Mesmo quando a pessoa tenta fazer isso, o que ela vai encontrar lá adiante é aquilo que ela tentou evitar por toda a vida dela. Nós somos a carga mais pesada para nós mesmos, não são os outros. É que nós evacuamos as nossas dificuldades para dentro dos outros e acreditamos que os outros são o nosso inferno, né? Não, nós somos o nosso próprio inferno, é isso que nós somos. Mas podemos transformar esse inferno no nosso céu, se tivermos a força, a coragem, a determinação de olharmos para nós mesmos e carregarmos em nosso colo aquilo que nos pertence, ao invés de ficar projetando no outro, ao invés de ficar reclamando do outro, ao invés de ficar atacando o outro, ao invés de justificar a própria infelicidade por causa do outro. Tudo isso é mentira, tudo isso é enganação, auto-engano, tudo isso é ilusão. Quando a gente não assume as nossas coisas e vive culpando as outras pessoas pelas coisas que acontecem em nossas vidas. Medo, que pode ser compreendido, mas precisa ser aceito de qualquer modo. Precisa ser aceito. Mesmo que a pessoa não consiga dar um passo adiante, mas ela precisa dar esse único passo, que é admitir que ela é que é infeliz. Tudo aquilo que ela reclama, o que ele reclama, está dentro da própria pessoa e que é uma impossibilidade momentânea de lidar com aquilo. Mas São Paulo é corajoso, São Paulo é um homem poderoso. Ele identifica o complexo dentro dele. Ele identifica o pecado dentro dele. E ele está disposto a criar uma dialética entre ele e o pecado, de maneira que ele possa, então, aceitar essa condição da psique dele. Então podemos nos perguntar, qual é o nosso pecado? Qual é o nosso complexo? Quais são os nossos complexos? O que controla a minha vida contra a minha vontade? O que faz eu fazer o que eu não quero fazer? E o que me impede de fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Onde estão os meus demônios interiores? Onde estão os meus complexos interiores? Como eu posso criar uma dialética benfazeja que eu consiga integrar a minha consciência, aquelas partes de mim que foram recalcadas, foram rejeitadas, os meus pecados? Como é que eu posso restaurar e conceder dignidade aos meus pecados, de maneira que eles se transformem em virtudes? Virtudes no sentido da autoconsciência, né? Como? Isso vai doer? Vai. Isso vai fazer eu sofrer? Vai. Vai tirar de mim uma autoimagem que eu tenho de mim? Sim, vai. E isso é o que mais dói. Isso é o que mais dói. Essa ilusão que nós temos sobre nós mesmos. Esse ideal de ego, como chamou de Freud, que nós construímos para nós mesmos, né? Essa persona que nós usamos e acreditamos ser essa máscara, né? Quando nós retiramos essa máscara e olhamos para nós mesmos, né? Às vezes a gente não gosta do que vê, né? Aliás, mais adiante ele vai
se queixar de um espinho na carne, né? É uma passagem fenomenal, né? Qual é o teu espinho na carne, né? O que te dói? O que te fere? O que arranha a tua pele? O que não te deixa dormir? O que te acorda na madrugada? E quando se miscui nos teus sonhos e cria um pesadelo que te tira do sono, o que? O que em ti te perturba, te chama, te convida, te estrangula? O que? Não perceber aquilo que nos chama por dentro e que nos tira a respiração, que nos tira o fôlego, que nos coloca no ponto da vertigem, né? São os nossos complexos, os nossos complexos. Então, sejamos humildes o suficiente para recebê-los na nossa consciência. Mas essa linguagem, essa é a linguagem. Essa é a linguagem do coração. A linguagem do coração é a linguagem da psicologia. A psicologia não é alguma coisa sem alma, senão contraria a própria etimologia da palavra, né? É psique em grego, alma, sopro também, sopro. O que nos dá vida. E eros, né? O amor, né? Eros e psique formam o mito da psicologia. Essas pessoas, elas compreenderam o sentido profundo da psique. Então, é possível falar com beleza sobre os complexos inconscientes? É óbvio que é. Na verdade, para mim, só pode ser falado assim, considerando-se que é um objeto psíquico que brota do profundo de nossa alma. E a nossa alma é por si própria poética. Vamos agora migrar para a terceira reflexão que Paulo faz nesta frase de grande importância psicológica.